mais um dia aqui para a gente falar sobre primícia, esse fundamento, esse princípio extraordinário para acessarmos coisas gloriosas no Senhor. É tempo de mudar e acessar o novo de Deus, né? A gente ouve muito essa frase, o novo de Deus, e na verdade não é novo. Pode ser novo para você, mas já é velho. Muita coisa é velha. Princípios e fundamentos Deus estabelece desde o princípio. A gente só precisa aplicar na nossa vida, a gente só precisa trazer a realidade, trazer para a nossa realidade. Talvez você está tentando um emprego novo, um sonho antigo que você quer buscar esse ano e quer que ele se realize, quer que ele se concretize. Talvez novos passos, novas decisões a tomar. E todo mundo tem essas realidades e vive nesses cenários. Mas o interessante, irmãos, a gente vive, hoje, pessoas constantemente perguntam, eu preciso tomar uma decisão, como eu faço, o que eu faço? E quando você convida o Senhor para a primícia, quando o Senhor é primeiro em tudo que você está fazendo, em tudo que você já começou a fazer, quando o Senhor é o primeiro, o fim também está nele. Não se tem dúvida no final quando Deus começou com você, tá entendendo? Porque Deus vai conduzindo, cada detalhe é notório. Você vai vendo Deus direcionando tudo, Deus vai conduzindo tudo e é tão natural, é o fluir de Deus, tá entendendo? Mas para isso nós precisamos convidar o Senhor desde o princípio, tudo aquilo que você vai começar, o Senhor tem que ser o primeiro. Ele é o primeiro, por isso que ele é o alfa e o ômega, o início e o final. Então vamos consagrar ao Senhor tudo que vamos fazer esse ano, cada passo que você der, cada direção que você precisar tomar, consulte o Senhor primeiro. Traga o Senhor para a mesa e diga, Senhor, o Senhor é prioridade aqui. Qual decisão eu devo tomar, o que eu devo fazer, quem eu tenho que abençoar esse mês. Eu tenho orado assim esses dias, irmãos, quem eu tenho que visitar, quem que eu tenho que orar, quem que eu tenho que ser específico, talvez levar uma oferta para essa pessoa. Eu quero ser assertivo no meu ministério. Eu quero te convidar a ser assertivo na sua missão também. Deus tem uma missão para você. Seja assertivo nessa missão. Olha que interessante, Josué 6,19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Deus está falando para Josué, Josué, você vai acessar Jericó. Quando você chegar em Jericó, pega todos os despojos e leva para mim. Vocês não vão ficar com nada, vocês não vão ficar com nada para vocês. Vocês não vão dividir os despojos, vocês vão levar para mim. E esses despojos são meus. Só que é interessante que desde da antiguidade, desde o início, os despojos são de quem vence a guerra. Venceu a guerra, venceu aquela batalha, acessou aquela cidade, você fica com os despojos daquele povo, daquele exército que você venceu, daquela batalha que você ganhou, né? Sempre foi assim. Mas especificamente, quando Josué com os hebreus vai assumir, tomar posse de Jericó, Deus fala, olha, os despojos são meus. E por que o Senhor pede os despojos de Jericó? Porque Jericó era a primeira cidade, uma das primeiras cidades que Canaã assumiria, que o povo ia assumir ali. É a primeira cidade que eles estão acessando, então o Senhor pede a primícia. Irmãos, está entendendo? O Senhor pede a primícia para Jericó, para Josué, em relação a Jericó. Olha, essa cidade é de vocês. Eu estou confiando essa cidade a vocês. Vocês vão prosperar muito, tem muita cidade para vocês alcançar lá na frente, mas essa primeira, eu quero os despojos dela. E Josué assim entende, assim ordena, né, para que os seus linhas de frente entendam, olha, nós não vamos ficar com nada. Nós vamos ter a nossa primeira conquista, essa primeira cidade que nós vamos assumir, mas nós não vamos ficar com os utensílios, nós não vamos ficar com os despojos. Nós vamos honrar o Senhor nessa primeira cidade. Glória a Deus, irmãos, Josué entendeu. Mas alguém no meio do povo não entendeu. E começa o problema. Havia um homem chamado Acã. Acã, ele não respeita o princípio da primícia. Acã não obedece à ordem de Josué. E ele começa ali a pegar os utensílios. A necessidade, irmãos, e eu quero abrir um parênteses aí. A necessidade às vezes faz a gente quebrar princípio. A urgência às vezes faz a gente quebrar princípio. A celeridade que a gente quer nas coisas faz a gente quebrar princípio. Às vezes você está ansioso, ansiosa, afobado e quer resolver do seu jeito, quer fazer da sua forma. E por isso você acaba quebrando princípios. E quando você quebra princípios, você compromete o sucesso daquilo que estava por vir. Deus tinha a bênção deliberada.
Deus já tinha abençoado, mas Acã quebra o princípio devido à sua necessidade. Ele viu os utensílios, ele viu os despojos, ele falou, opa, eu preciso, é meu. E aqui ele quebra um princípio, ele quebra aquilo que era para primícia, aquilo que seria do Senhor primeiro. E ele compromete o futuro de Israel, ele compromete aquilo que viria depois. Perceba que havia algo liberado, mas a quebra do princípio compromete aquilo que já estava liberado. O Senhor está estabelecendo uma cultura, um senso comum para que todos entendam que o primeiro lugar pertence a Ele. Nós não podemos quebrar isso. E eu não sei em qual área da sua vida você tem quebrado isso. E talvez tenha dado errado. Talvez o seu casamento não tenha sido bem sucedido porque o Senhor não tem tido espaço no seu casamento. Vocês não falam mais sobre Deus, vocês não sentam à mesa e oram juntos. Vocês não têm um diálogo sobre a palavra. Talvez o seu relacionamento com seus filhos, eles aprenderam só de ouvir, mas não vivem, não vivenciam a palavra. O amor não tem sido vivo no seu lar e talvez o seu lar tenha sido comprometido. Porque quando o Senhor estabelece um princípio, Ele não quer só que você cumpra a lei do princípio, Ele quer que você desfrute deste princípio. Ele quer que na aplicação deste princípio você desfrute desse benefício. Viver na primícia do Senhor, viver princípios bíblicos que nós aprendemos, Ele estabelece paz, Ele estabelece graça. O ambiente é mudado, mas não faça isso simplesmente pela regra. Não faça simplesmente pela obrigação. Faça com prazer. Se você não tem encontrado prazer, eu te convido a parar tudo. Para tudo e se organiza. Se organiza no Senhor. Porque alguém desorganizado em si não consegue organizar nada fora de si. Isso é intenso, irmãos. Acã compromete o poder de conquista. Talvez o seu poder de conquista tenha sido comprometido pela quebra de princípios, porque Deus não tem sido a primícia dessa situação, desse cenário, e o seu poder de conquista foi perdido. Eu quero te convidar a restaurar o seu princípio, e quando restaurar o seu princípio, assumir de novo essa unção de conquista, esse poder de conquista. O Senhor quer restabelecer isso. Então é tempo de voltar e acessar. Aí depois, logo em seguida, Josué vai ter essa direção de que algo foi quebrado. Quando eles vão conquistar a próxima cidade, a cidade era muito menor que Jericó. E tanto que os soldados, ainda, os guerreiros ali, vão falar para Josué, Josué, não precisa mandar muita gente não. É coisa fácil, tem pouca gente lá, a gente dá um jeito. E aí eles perdem. Uma luta tão pequena, eles perdem. Quando a gente quebra princípios, lutas pequenas nos vencem. Batalhas pequenas nos envergonham. Porque não estamos tendo o Senhor como primícia. Porque o Senhor não está sendo convidado para aquilo que estamos fazendo ou construindo. Para aquilo que estamos almejando. E aí Deus fala para Josué, Josué, vocês perderam porque alguém quebrou um princípio. Porque alguém colocou a mão onde não era para colocar. E aí eles entendem e descobrem que Acã seria este homem. E a consequência vem para Acã. E assim que eles consertam aquilo, o Senhor volta a prosperar. A porção, a unção, o favor de Deus está sobre eles de novo. O poder de conquista volta para as mãos de Josué e seu povo. Então, se você perdeu algo, se não tem prosperado naquilo que você tem designado, avalie o que você tem feito. Analise, faça uma reconstituição dos seus passos, porque talvez algum princípio está sendo quebrado. O Senhor tem que ser prioridade. O Senhor tem que ser o primeiro. A Ele pertence o princípio. A Ele pertence o final e Ele precisa ser o primeiro em todas as áreas de sua vida. Guarde isso no seu coração e aplique isso, que ainda dá tempo. Deus abençoe, irmãos. Fiquem na paz.